Olá, olá! Começando mais uma live. Estou super feliz, super animada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se de repente você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Marcela Bernardi, sou psicóloga, professora particular e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAG, Muito Além de Ensinar. Meu objetivo com as lives que eu sempre faço por aqui, com todo o conteúdo que eu faço questão de entregar com exclusividade para vocês também, a cada post que eu preparo, é fazer com que você ganhe mais de R$ 3.000 por mês como renda extra, dando aulas particulares transformadoras para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que você não tenha experiência. A verdade é que não tem como você ganhar mais de R$ 3.000 por mês, antes de tudo, se você não der resultado para o aluno, não é verdade? Que é a criança que você está atendendo ou que você vai atender. Se você não der resultado para essa criança ao longo das aulas particulares, dificilmente a família vai continuar com você, dificilmente aquela família vai indicar você para outra família e dificilmente você, tendo essa rotatividade sem dar resultado para as crianças, vai conseguir chegar aí no mínimo de R$ 3.000 por mês. Então, não tem como você alcançar esse patamar se você não souber como motivar o seu aluno. Você precisa saber como motivar a criança que está com você na aula particular a estudar, a fazer a tarefa de casa, a lição de casa, exercício que tiver que fazer, a fazer o trabalho da escola. Quando a criança está motivada, é muito mais fácil dela aprender o que precisa ser aprendido. Se ela está motivada, ela quer também, além disso, continuar com você. Dificilmente ela vai aceitar uma outra prof para dar aula particular, um outro professor para dar aula particular para ela, se com você ela se motiva. E aí começa a acontecer coisas interessantes. Hoje, inclusive, de manhã, fui atender uma aluna minha, que até teve a experiência de começar a ser atendida por conta de horário, que não encaixava o horário que eu podia, o horário que ela podia, e ela começou a ser atendida por uma outra professora, e aí a mãe dela falou: ai, Marcela, por favor, eu não sei mais o que eu faço com ela, com a minha filha, me ajuda, você não consegue aqui, nesse horário, e a gente ajustou as agendas e deu certo, de eu voltar a atender essa criança. Mas por que isso acontece? Porque a Marcela tem alguma coisa de especial? Não, não é por isso. O que leva uma criança a pedir para a mãe isso, né? O que a gente faz de tão diferente assim, afinal de contas, para que essa criança se motive a esse ponto, se a gente está falando de aula particular? Começa pelo fato da gente perceber que não precisa, nem tem que, nem deve ser chato. Estudar não precisa ser algo pesado para a criança. E enquanto a gente não virar essa chave, não virar esse disco, dificilmente a gente vai ter alunos fidelizados. A gente pode sim entregar resultado dessa forma, mas não é uma forma que vai fazer com que a criança se encante pela tua aula particular. E a partir do momento que a criança se encanta, ela se motiva a continuar com você, você fideliza essa criança e pelo fato dela estar encantada com o teu trabalho, aquela mãe, aquele responsável por esse aluno, por esse filho, essa criança, quando recebe lá no grupo de escola alguém pedindo ajuda, alguém indica professor de aula particular, ou quando alguém pergunta para essa família, quem vocês acham que essa família vai indicar? E é muito óbvio, é muito nítido, é muito claro que é você, se você está fazendo esse trabalho diferenciado de excelência, que não deixa uma aula particular chata, mas pelo contrário, que deixa a aula particular legal, agradável e que, por isso, com uma criança motivada, a aprendizagem real acontece. E quando isso acontece, você é indicada para mais um, para mais um, para mais um. E aí é muito mais fácil você chegar no patamar dos R$ 3.000 por mês, no mínimo, com aula particular. E o que motiva o aluno a aprender, afinal de contas? Será que, puxa, ele se motiva quando ele tira boa nota, porque aí a mãe e o pai ficam felizes com ele? Ele se motiva porque ele percebe que ele está se superando? Ele é motivado quando ele faz alguma coisa a partir daquela nota que ele tirou? Puxa, eu sei que a partir dessa nota eu vou ganhar um presente da minha família, alguma outra coisa vai acontecer? Ou a partir disso, ele sente que ele tem atenção, que ele tem mais reconhecimento, que as pessoas têm orgulho dele? E
Tudo isso pode ser verdade, qualquer uma dessas alternativas, né? Depende da criança. E você precisa ser um profissional sensível para descobrir, para decifrar, para perceber qual é a necessidade que está por trás daquela motivação da criança. Quais são os interesses, quais são as necessidades do estudante? O que é importante para ele, de verdade, o que importa para ele? Quando você consegue chegar nesse cerne da questão, nessa origem, e para cada criança vai ser um caso, né? Cada criança é um ser humano diferente, assim como nós. Muito provavelmente o que me deixa feliz, de repente, para você não é a mesma coisa, né? Que me deixa feliz também. O que me motiva talvez não seja a mesma coisa que motiva você. Somos pessoas diferentes, somos seres humanos diferentes. E da mesma forma os nossos alunos. As crianças que a gente atende na aula particular, o que a gente vai vir a atender, têm necessidades diferentes, têm interesses diferentes e vão ser motivadas de formas diferentes. Quando você está conectado com a criança que você atende, quando você tem essa sensibilidade para perceber, naturalmente você descobre esses interesses e naturalmente você consegue motivar, né? Você dá espaço para essa motivação acontecer. Tem sentimento envolvido, tem emoção envolvida, e não tem como a gente passar por cima disso tudo. A gente está falando de uma criança. Ah, mas é o meu aluno na aula particular. Antes de ser o teu aluno, é uma criança. Você precisa considerar tudo isso. Senão, vai ser mais uma aula particular igual ao padrão das aulas particulares. E veja, tem alguma coisa de errada nisso? Não. Eu sei que na maioria, né, puxa, no mercado hoje, se a gente for olhar, a maior parte das aulas particulares vão ser aulas particulares tradicionais, padrão. Olha só que coisa interessante. Tem um aluno meu, que eu dou aula particular de matemática, eu vou até a casa dele, a gente estuda no quarto dele, na escrivaninha dele, e ele tem um cachorro muito fofo, por sinal, que é o Bolt, e o Bolt é super tranquilo, super quietinho, e é o filho, né, desse meu aluno, assim, eu amo cachorro também. E aí o Bolt sempre vem junto na nossa aula particular, então, quando a gente entra no quarto para fazer as tarefas, para estudar, para dar andamento à nossa aula particular, o Bolt já está tão acostumado que ele vem junto. Mas o Bolt entra no quarto dele, sobe na cama e fica quietinho ali atrás. Então o Bolt no começo está aqui junto, aí a gente vai começar a aula, o Bolt vai ali para trás e fica dormindo na cama. Isso é um fator que deixa esse meu aluno muito feliz. Por que não deixar esse cachorrinho de estimação dele ali junto? Qual é o mal que tem para a criança, né? Ver que aquele amiguinho dela tá ali, que tá quietinho, não tá interferindo em nada na aula, não tira foco, não tira concentração, mas pelo contrário, deixa esse meu aluno, essa criança, mais feliz para estudar, mais feliz para fazer o que tem que ser feito na aula particular. Já imaginou? Ele para assim, ele olha para trás, ele sorri, né? Que tá ali, puxa, tá junto comigo. E não tem mal nenhum nisso, gente. Então, a gente precisa entender que o ritmo, o fluxo da aula particular é e precisa realmente ser diferente de uma sala de aula. O sistema da sala de aula, o sistema no colégio é diferente. E veja, se você está chegando aqui hoje, de repente me escuta falar, né, desse exemplo aí do cachorrinho, não entenda você que pelo fato, por exemplo, desse meu aluno ter ali junto com ele, comigo, sempre na nossa aula particular, o cachorrinho dele, quer dizer que eu, então, vou permitir que essa criança faça o que quiser, vou ser permissiva, vou ser negligente, ele faz o que quiser, tanto faz a aula particular, de forma nenhuma. Significa que eu estou sendo autoritativa, que talvez seja uma palavrinha meio estranha, né? Se você está ouvindo ela pela primeira vez. E ser autoritativo é pegar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, que pega o amor, a gentileza, mas no mesmo tanto pega a firmeza. Isso é ser autoritativo, que é diferente de ser autoritário. Eu não preciso ser o adulto mandão na aula particular, mas também nem por isso eu preciso, nem tenho que ser o adulto negligente, permissivo, que vai deixar a criança fazer o que quiser. Não. Você precisa ocupar a posição de autoridade dentro da aula particular, sem por isso ser autoritário. Ser autoritativo é entender que a aula particular fala com uma criança, precisa ser uma via de mão dupla, precisa existir diálogo, precisa haver conexão, precisa você adulto entender que aquela criança é um outro ser humano que está ali com você,
que tem necessidades específicas, que tem interesses específicos, que tem dores específicas e que se motiva de uma forma que você, se não souber como, dificilmente vai conseguir ser assertiva na aula particular. De novo, talvez até dê resultado sim. Ah, puxa, mas Marcela, eu entendo demais de matemática. Como é que você acha que o meu aluno não vai aprender matemática? Eu entendo super, eu sei a didática de ensinar. Legal, se for o caso da matemática, ou de língua portuguesa, ou seja, qual disciplina for. Mas você não tem aquele toque de encantamento. Encantamento, que vai fazer aquela criança se encantar por você, pela tua aula particular, vai querer continuar as aulas particulares só com você, você vai fidelizar essa criança a ponto de no ano seguinte a mãe fechar de novo com você e no ano seguinte de novo, e essa família te indicar para mais uma família, e mais uma família, e mais uma família. E normalmente a gente acaba colocando foco no quê? Nas atividades da matemática que tem que fazer, né? Então, assim, puxa, o que mais eu preciso entender para que de fato eu consiga chegar lá nesses R$3.000 por mês? Passa pela motivação do teu aluno, passa pelo planejamento. E agora eu podia trazer um mix de coisas, né? De tudo que eu falei ao longo do nosso aquecimento de lives. Lembra lá da nossa primeira live, planejamento. Ah, ok, eu estou entendendo essa questão aí da criança em si, mas se eu não tiver um planejamento, não vai resolver. Não vou sair do lugar. Então, passa também pelo planejamento. Tudo que você precisa colocar no papel, o checklist que você precisa ter, para daí você começar a dar aula particular. Especialmente você, né, que de repente ainda não começou a dar aula particular, tá no lugar certo, viu? Conta comigo para isso, para você saber como começar. E eu sempre repito, não é obrigatório você ter experiência. Todo mundo começa em algum momento na vida, né? Mas capacitação, sim. E essa capacitação não é ser formado em pedagogia, ter pós-graduação, absolutamente nada contra se você tiver. Muito legal se você tiver, mas assim, não há obrigatoriedade disso. Então, de repente, se você está aqui e é estudante, ou se você não tem formação, tá tudo bem, você também pode dar aula particular para crianças do ensino fundamental 1, viu? Mesmo sem experiência, mas capacitação você precisa ter. Então, você precisa ter uma metodologia para dar aula particular da maneira correta. Então, isso tudo tem que estar no teu planejamento. Quais materiais eu vou usar? Como é que é a metodologia para dar aula particular? Qual vai ser o meu preço? Onde eu vou atender? Como é que eu faço marketing do meu negócio? Ou seja, como é que eu divulgo, né? Que eu dou aula particular, para quem eu falo, como eu falo, o que eu tenho que fazer. E aí vou puxar um takezinho de uma outra live aí do aquecimento de lives que a gente fez, que eu falei bastante sobre marketing também. Falei que é muito legal a gente aproveitar as redes sociais, como Instagram, YouTube, Facebook. Hoje a gente precisa se valer dessas mídias todas aqui que são gratuitas, né? Porque elas são uma vitrine de graça para nós. Porém, também disse ao longo das nossas lives que não adianta você simplesmente usar lá o Instagram, usando o Instagram de exemplo, ou qualquer outra rede social, postar todo dia, dou aula particular, dou aula particular, dou aula particular, dou aula particular, sendo que as pessoas ao seu redor não sabem que você dá aula particular. Porque aí, sem querer, de repente, o teu vizinho de prédio, o teu vizinho de porta de casa, do condomínio, alguém no teu bairro, alguém muito próximo a você, nesse exato momento, está precisando de alguém para dar aula particular para o filho e você não informou que você dá aula particular. Ou essa pessoa nem tem criança na família, e porque não tem criança na família, você não informou que dá aula particular. Ah, mas por que eu vou avisar? Eu dou aula particular para criança, essa pessoa não tem criança na família. Não subestime o poder que existe no falar. Boca a boca ainda é a melhor propaganda que existe. Então, a partir do momento que você fala para alguém, para todos os conhecidos que você tem, mesmo que esses conhecidos não tenham criança na família, se você fala que você dá aula particular, esse conhecido pode conhecer um outro alguém, uma outra pessoa que tem uma criança na família precisando de prof para dar aula particular, e aí essa pessoa faz a ponte para você. Então, não deixe de falar. E por que eu estou pincelando, né, isso aqui de novo? Para você entender que hoje eu estou trazendo o tema da motivação da criança, que é o que vai fazer, sim, você chegar nos mais de R$3.000 por mês como renda extra, dando aula particular. Porém, para não soar estranho o que eu vou falar, né? Puxa, não é só isso que vai chegar lá nos 3.000.
Não adianta você entender sobre o que motiva teu aluno se você não se planejou para dar aula, se você não está fazendo marketing, se você não falou para as pessoas que você conhece, se você não sabe como conversar com os pais, né, que estão te contratando para dar aula particular para criança. Como é que é o alinhamento inicial com essa família? O que essa família precisa? O que ela está buscando para o filho, para a filha? Ah, você entendeu direitinho? É isso que você vai fazer nas aulas particulares? Entende? Lembro você de não tirar isso da cabeça. O que motiva o meu aluno? O que motiva essa criança que está aqui comigo? Se eu não entender isso, se eu não souber lidar com essa parte emocional, uma aprendizagem vai até acontecer, mas ela não vai ser eficiente. A memória de médio, de longo prazo, né? Não vai ser a memória ideal, porque para a gente se lembrar de alguma coisa, uma experiência precisa acontecer. Se hoje você parar para lembrar da tua própria infância, das aulas que você tinha na tua escola, lá no Ensino Fundamental 1, possivelmente, se você for parar, fechar os olhos, né? Deixa eu me lembrar que aula que eu tive, a aula que vai ter te marcado é uma aula que teve experiência. Seja positiva, seja negativa. Espero que você se lembre de alguma experiência positiva. Aula de laboratório, eu me lembro agora, né? Por quê? Porque eu experimentei coisas, eu fiz coisas, né? Quanto mais sentidos a gente envolver na infância, melhor vai ser essa aprendizagem. E todo outro conteúdo que, de repente, você simplesmente decorou para passar na prova, e a gente sabe que a carga de conteúdo não é pequena, né? Não é baixa, provavelmente disso você não lembra hoje. Se você não precisou mais usar, né, ao longo da tua vida, não foi trabalhar com aquele conteúdo em específico, dificilmente esse é um conteúdo que teve memorização de longo prazo para você, para mim e para todos nós, certo? Ó, tô animadíssima, tô muito feliz. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação nas lives, pela participação no aquecimento, pela interação aqui nas redes sociais, né? Comentário no Instagram, no Facebook. Meu muito obrigada a cada um de vocês, todo o pessoal do YouTube, do Facebook. E ó, muito obrigada, fica com Deus, um fim de semana abençoado para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.